Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana Prado, sou terapeuta emocional e hoje eu quero compartilhar com você 6 hábitos que me fizeram emagrecer 10 quilos no último ano, certo? Quero compartilhar aqui o que eu fiz, o que eu aprendi, o que foi que eu mudei. Por quê? Porque eu acredito que isso pode ajudar você a mudar a sua cachola e talvez tem insights do que você pode aí também fazer para talvez emagrecer, certo? Então, o primeiro hábito que me fez emagrecer 10 quilos foi entender qual é a função da comida. Durante a minha vida inteira, eu comia porque eu comia no modo automático, né? Eu simplesmente comia porque tinha que comer. Mas quando eu ia comer, eu ia pensando no quê? O que é gostoso comer? O que eu gosto de comer, né? Até que eu entendi que a comida tem uma coisinha chamada nutrientes, coisinhas químicas, sais minerais, proteínas, né? Um tipo específico de energia que quando entra no meu corpo, faz cabelo, faz olho, vai pro rim, vai pro fígado, faz saúde do intestino, faz os meus hormônios ficarem bem, faz os meus as minhas emoções ficarem melhores se os nutrientes corretos entrarem nesse corpo. Então, quando eu entendi que aquela comidinha que eu como vai dando para o meu corpo tudo que ele precisa para ele ficar bem e saudável, eu comecei a priorizar os alimentos que têm os nutrientes que vão fazer bem para o meu corpo e que eu preciso. Isso pode parecer óbvio, mas nós não encaramos a alimentação dessa forma. A gente come muita coisa que não tem nutriente e pior, a gente come muita coisa que tem nutriente ruim pra gente. Então, quando eu entendi que eu deveria comer aquilo que ia fazer o meu corpo ter mais saúde, por quê? A vida me trata como eu me trato. Se eu trato o meu corpo dando para ele tudo aquilo que eu quero que ele tenha de saúde, a vida me retribui com mais saúde, com mais energia. Então, eu tenho que ser um catalisador da minha saúde, do meu bem-estar, e não ser uma pessoa que vou me auto-intoxicar, certo? Então, a primeira coisa, o primeiro hábito é entender a função da comida, que a função da comida é me nutrir, é fazer o meu corpo estar na sua potência máxima. E com essa reflexão, nós vamos para o segundo hábito. Sabe por quê? O segundo hábito, ele nos leva a entender que o nosso corpo é uma máquina. Nós estamos dentro de uma máquina. Vamos fazer aqui uma analogia com um carro. A gente tem consciência que o nosso carro, quanto mais a gente cuidar dele fazendo a manutenção das coisas que são necessárias, mais esse carro vai durar por mais tempo e menos problema ele vai dar pra gente, certo? Então a gente precisa pôr o combustível certo, a gente precisa cuidar do pneu, a gente precisa cuidar da água, do óleo, fazer as manutenções, cuidar do farol, porque é uma máquina. E toda máquina exige manutenção. Se eu deixo o meu carro parado por 2 meses, o que acontece? A bateria para de funcionar. Nessa analogia, vamos pensar no nosso corpo como uma máquina. Quando eu entendi que o meu corpo é uma máquina, eu entendi que eu precisava dar a manutenção deste corpo. E olha só, existem 3 manutenções que o corpo físico precisa: exercício aeróbico, alongamento e trabalho muscular. Essas 3 manutenções, elas precisam ser dadas para essa máquina que é o corpo físico. Se você entender isso, você vai
conseguir exercitar esse corpo, fazendo com que ele faça exercício aeróbico, com que ele trabalhe a musculatura e com que ele faça alongamento. E aí você vai ter uma tendência a ter mais saúde e longevidade e uma terceira idade com mais bem-estar, mais saúde de vida. Quando eu entendi isso, eu comecei a fazer exercício, a me exercitar, mesmo quando eu não tinha vontade. Então, se você entender que o seu corpo precisa de uma manutenção eterna, nesses 3 aspectos que eu falei aqui, você vai entender que não existe cansaço, não existe, hoje eu tô desanimada, amanhã eu vou ter que acordar cedo, mas hoje é férias. Quando você entende que o seu corpo precisa de manutenção, você faz a manutenção, mesmo quando você não tem vontade. E quando você adquire o hábito de se exercitar periodicamente, sem excesso, isso é uma coisa importante de ser dita também. Eu não vou sobrecarregar o meu corpo, eu vou exercitar o meu corpo 2 vezes, 3 vezes por semana, constantemente, para toda a eternidade enquanto esse corpo durar, mesmo se eu não tiver vontade, você vai começar a plantar um futuro mais saudável para o seu corpo e logo você começa a colher um corpo com maior desempenho, com uma máquina que vai dar para você um desempenho que vai te dar uma qualidade de vida muito melhor do que a que você tem hoje. Então é muito importante que a gente entenda essa questão do alongamento, do exercício aeróbico e da fortalecimento muscular. O exercício aeróbico, ele tem a função de manter os nossos níveis de serotonina, endorfina e de manter a nossa disposição. Ele faz um trabalho energético também no corpo físico e mantém a disposição do corpo. Ele mantém o corpo físico condicionado, com condicionamento para o dia a dia, para andar a longas distâncias, para fazer o que precisa ser feito, para ir no mercado, para ir aqui e lá, conseguir aguentar um dia inteiro ativo. Então, um corpo que faz exercício aeróbico, ele tem os neurotransmissores nos seus estados de equilíbrio e ele tem condicionamento. Isso é um fator importantíssimo também que a gente começa a plantar agora e vai colher na terceira idade. Porque a pessoa que não faz o exercício físico ao longo da vida tem uma tendência a ter uma queda muito grande na terceira idade dos neurotransmissores e desse condicionamento. E isso me leva ao segundo ponto, o trabalho muscular. Outra coisa que vai começar a cair muito na terceira idade. Na terceira idade os ossos enfraquecem e eles vão precisar mais ainda de um músculo que foi condicionado ao longo da sua vida inteira para quê? Para estar fortalecido, trabalhado. Você não precisa ser uma pessoa que vai fazer hipertrofia, que vai ser um musculoso. Você precisa manter o seu músculo ativo. O músculo que não é exercitado, que não carrega nenhum peso, que a gente vive uma vida extremamente sedentária hoje em dia, em frente a telas de celular, telas de computador. Esse músculo ele tem uma tendência a ficar flácido, gente. Então, assim como um carro precisa de manutenção, nossa musculatura precisa de força, precisa fazer força. Então, você precisa carregar pezinhos 1, 2 vezes por semana. E o alongamento também. Com o passar do tempo, dos anos, a tendência é que nosso corpo vai ficando duro, faz, né? As juntas vão ficando durinhas, precisa trocar o óleo. Então, o alongamento é essa troca de óleo das juntas, importantíssima também para uma saúde de vida na terceira idade, certo? Terceiro hábito que me fez emagrecer 10 quilos, né? Quando eu entendi, sabe quando foi que eu entendi que a padronização de beleza é algo que está a serviço de vender produtos para a sociedade. Então, quando eu assisti um documentário chamado The Body Positive, eu acho que é assim, um documentário mais ou menos de 2015, por aí, que revolucionou a mentalidade, porque lá ele denunciava de que forma
como chama? A indústria da estética vende para as pessoas um padrão. Então, é como se assim, ó, existe um modelo que todo mundo tem que ser igual. Eles vendem isso pra gente. Por quê? Porque dessa forma ninguém se aceita, ninguém fica feliz e vai todo mundo igual ratinho ficar correndo atrás de uma imagem impossível, comprando coisa. Aí faz massagem, compra roupa, compra não sei o que, compra pílula para emagrecer, compra fórmulas mágicas, compra tratamentos estéticos para tentar chegar num padrão que é absurdo, porque cada um de nós é único, cada um de nós tem um corpo e a nossa felicidade, a felicidade do nosso corpo, a nossa capacidade de aproveitar a vida não depende da aparência do nosso corpo, e sim da forma como a gente habita esse corpo. Então, quando eu entendi que eu estava comprando uma imagem e eu estava me condicionando somente a ser feliz quando eu tivesse aquele padrão, eu joguei essa ideia fora e comecei a olhar para o corpo que eu tinha. Ao me aceitar, eu comecei a permitir que o meu corpo usasse a roupa que ele quisesse usar, que ele pudesse, que esse corpo pudesse ir aonde ele quisesse ir, na praia, na piscina, fazer o que ele quisesse ir, independente do tamanho do meu corpo. Então, é muito importante para pessoas que querem emagrecer que se aceitem e se amem da forma como elas são, que se encarem como pessoas únicas, que vistam o seu corpo de acordo com aquilo que o seu coração quer vestir, que você vá para a praia, que você não passe calor, que você se refresque, que você use a roupinha que você quiser usar sem se preocupar com a opinião do padrão. E quando você se ama e se aceita, você começa a fazer um movimento de perder peso a partir da autoestima e da autovalorização. Então você não está mais emagrecendo para atingir o padrão e agradar alguém. Você não vai passar por cima dos seus limites, você não vai passar fome. E isso é muito importante. Você vai entender que você não vai passar fome, você não vai comer comida ruim, você não vai passar do seu limite, você não vai se fazer sofrer para chegar até um padrão. Muito pelo contrário, é porque você se ama, é porque você aproveita a vida, aproveita o seu corpo, que você vai querer que seu corpo ganhe cada vez mais flexibilidade, leveza, saúde, né? Então, o emagrecimento vai ter o foco de melhorar a performance do seu corpo para a sua própria vida e não para atingir um padrão, certo? Esse foi o terceiro hábito que eu mudei, jogar fora esses padrões de beleza e permitir que o meu corpo seja único e vestir esse corpo do jeito que eu tenho vontade, do jeito que eu acho bonito e não me preocupar mais em agradar um modelo, agradar um padrão. Quarto hábito que me fez emagrecer 10 quilos. Cortar alimentos tóxicos para mim. E para isso você vai precisar aí de uma jornada de autoconhecimento alimentar. Quando você começa a priorizar saúde na sua alimentação, você vai começar um autoconhecimento alimentar e vai começar a observar quais são os alimentos que te caem bem, que te dão energia e bem-estar, e quais são os alimentos que são toxinas energéticas, aquele alimento que você come e você fica mal, cansado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu comer pizza, eu fico mal, eu fico cansada, demoro dias para voltar ao normal. Nesse meu caminho, nesse meu processo de autoconhecimento, eu descobri que alimentos como açúcar, leite e derivados, queijo, são alimentos extremamente tóxicos para mim. Então, eu cortei da minha alimentação. E ao parar de comer esses alimentos, realmente o meu corpo respondeu perdendo peso, tá? Mas mais do que isso, com energia e com bem-estar. É mais importante do que a gente focar no peso, a gente pensar na nossa energia, no nosso bem-estar. Então eu convido você a observar a sua alimentação e também se informar sobre um pouco mais sobre nutrição e de que forma que os alimentos afetam a nossa saúde, certo? O quinto hábito que me fez emagrecer 10 quilos foi cuidar das minhas emoções.
aprender a ouvir as minhas necessidades emocionais, dar atenção para aquilo que eu sentia. Então, quando eu comecei a parar e falar assim, não, calma, o que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa que tá ruim, eu tô triste, tô querendo pôr alguma coisa para fora, tô precisando trabalhar minhas emoções. Eu comecei a me dedicar a fazer um trabalho de limpeza emocional. Tudo aquilo que estava me fazendo mal, eu aprendi a como limpar com a técnica da EFT e da TRG. Hoje em dia eu sou terapeuta nessas duas técnicas, na EFT, técnica de libertação emocional, e na TRG, técnica de reprocessamento generativo. Eu tenho informações sobre atendimentos online aqui na minha descrição. Mas quando eu comecei a priorizar a minha limpeza emocional, dar atenção e jogar tudo fora de bagagem emocional antiga, dores, pesos, o meu corpo respondeu perdendo peso, certo? As emoções estão profundamente ligadas a compulsão alimentar. Então, vazio emocional, dor emocional, trauma, está diretamente ligada à compulsão alimentar. Então, dê atenção às suas emoções. O sexto hábito que me ajudou a emagrecer 10 quilos foi a conscientização da suplementação. E aqui, né, eu quero enfatizar a suplementação de minerais, né? Então, zinco, essas coisas básicas, ferro, e claro, você vai precisar fazer aí conversar com algum médico para poder te ajudar a fazer isso, né? Um nutricionista que seja capaz de fazer isso. Mas eu quero falar aqui sobre a saúde do intestino e sobre os probióticos. Probióticos são coisas que fazem muita diferença na saúde de uma pessoa. Os probióticos certos, né? Eles têm a capacidade de equilibrar a sua flora intestinal, e o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. Então, o intestino, quando ele tá saudável, quando ele tá com bactérias boas, ele consegue assimilar melhor, absorver melhor os nutrientes e não permitir que toxinas fiquem no seu corpo. Então, quando não adianta só você colocar o nutriente certo, você precisa ser capaz de absorver esse nutriente e você precisa ser capaz também de jogar fora o que não está fazendo bem para o seu corpo. Então, a minha dica é probióticos. Tem o probiótico que chama Probians. Esse Probians, ele é um probiótico muito bom e você encontra em qualquer farmácia. Eu dou essa dica para você. Então, esses são os 6 passos que me ajudaram a emagrecer 10 quilos. E aqui eu quero enfatizar uma coisa que eu não falei como hábito, mas o fato de 2 coisas que são muito importantes também. Quando você se aceita, você tem autoestima e você começa a trabalhar o seu corpo para ele ter saúde, para ele ter bem-estar, você não vai aceitar passar fome. Eu falei isso aqui rapidinho, mas isso é muito importante. Eu até colocaria como um 7º hábito: não passar fome. E não passar fome significa: eu não preciso comer besteira para nutrir o meu corpo, para satisfazer a minha fome. Eu posso comer o que for, posso comer uma fruta, posso tomar um suco, posso comer uma salada, qualquer coisa, mas o importante é: eu não permito que o meu corpo passe fome, ou seja, eu não deixo o meu corpo passar por restrições. Eu não faço dietas restritivas. Eu cuido daquilo que eu como. O meu corpo, se ele tá com fome, eu dou comida para que ele não passe fome. Eu não sou a pessoa que gera o meu próprio mal-estar. Dessa forma também, eu não vou ser a pessoa que vou fazer o excesso de exercício físico, de que vou sobrecarregar e cansar o meu corpo, deixar o exercício físico exaustivo. Então, quando os meus hábitos, eles priorizam autoestima, eu sou uma pessoa que não vou passar fome e não vou fazer exercícios físicos exaustivos. Eu vou fazer o exercício adequado e eu vou comer aquilo que o meu corpo precisa para matar sua forma, desde que seja um alimento saudável e nutritivo, certo? Então, esses hábitos me ajudaram a emagrecer 10 quilos e eu espero que esse vídeo traga insights para que você também consiga ter mais saúde, mais bem-estar, mais autoestima e se libertar de pesos que às vezes a gente não quer perder peso para a gente se encaixar num padrão, a gente quer perder peso para a gente ter uma vida mais leve e mais saudável, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.